E aí, moçada, tudo bem? Me chamo Ian, sou aluno do curso de Direito e hoje eu inicio uma série de vídeos com o objetivo de explicar direito civil para vocês. Verdade seja dita, direito civil não é uma matéria fácil. É uma matéria com muito nome, com muito artigo, com muita coisa para decorar. E com isso em mente, eu venho hoje aqui tentar resumir a matéria, né? Primeiro de tudo, eu não sou professor universitário, eu não sou nenhum doutor em direito, sou só um aluno. Então, talvez eu erre algumas coisas, mas vamos lá, né? Errando que se aprende. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui, né, um assunto à parte, deixem nos comentários, tá? É isso, boa aula e vamos lá. Pessoal, antes da gente entrar no curso de Direito Civil, eu preciso apresentar para vocês alguns conceitos e algumas definições que vão ser de grande ajuda para a gente entender o curso em si. Primeiro de tudo, geralmente nos primeiros semestres da faculdade, os professores nos fazem a seguinte pergunta: Fulano, para você, o que é direito? O que significa direito? E, gente, não dá para se limitar somente a uma definição. Direito é uma coisa tão ampla, tão grande, que, não dá para falar que assim, direito é a lei. Não é somente isso. Mas aqui eu peguei um conceito do professor Miguel Reale, que nos introduz assim, né, a um conceito bem útil. Direito significa, por conseguinte, tanto o ordenamento jurídico, ou seja, o sistema de normas ou regras jurídicas que traça aos homens determinadas formas de comportamento, conferindo-lhes possibilidades de agir. E também, direito é a ciência que o estuda, a ciência do direito ou jurisprudência. O professor Miguel Reale quis dizer o seguinte: direito é, a princípio, a norma, o conjunto de normas que orienta a vida em sociedade, que rege, que regulamenta a vida em sociedade. Ou seja, direito prescreve o que podemos ou não podemos fazer na vida em sociedade. O que pode ou que não pode ser feito. O que é ou o que não é o nosso direito. Por exemplo, fulano quer comprar um carro. É direito do fulano comprar o carro. Mas fulano não pode roubar o carro. E pessoal, vamos lá. Partindo da linha de raciocínio que direito é um conjunto de normas que prescreve as condutas a serem seguidas em sociedade, o que seria o direito brasileiro? O direito brasileiro pode ser definido em vários sentidos. Por exemplo, direito brasileiro é o que organiza o nosso país, é o que organiza o nosso sistema judiciário, né? Direito brasileiro é o que prescreve as ações. Direito brasileiro também é o que prescreve as normas jurídicas a serem seguidas pelo cidadão. Enfim, né? Direito brasileiro é uma rapa de coisa, não dá para se limitar. Porém, uma coisa que dá para definir muito certo é onde o direito brasileiro se encontra. O direito brasileiro se encontra na Constituição Federal de 1988, se encontra no Código Civil, se encontra no Código Penal. O direito brasileiro se encontra nas leis em que o Poder Legislativo cria. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: direito se manifesta em várias áreas da sociedade. Se manifesta nas relações familiares, nas relações conjugais, nas relações entre trabalhador e empregado. Direito é tudo isso. E o nosso trabalho com essa playlist de direito civil que eu estou fazendo é tentar introduzir para vocês o que seria a vida civil, onde o direito civil se encontra, quais são seus direitos, quais são suas obrigações como cidadão. Então, vamos seguir, né? Pessoal, beleza. Prosseguindo no nosso curso, as diferenças entre direito e moral. Direito e moral são dois conceitos que produzem normas, que produzem ações que são seguidas pelos indivíduos. Só que essas duas coisas têm diferenças. Por exemplo, o direito.
Direito é o conjunto de normas exteriores e coercitivas produzidas pelo Estado. Ou seja, um país vai dizer o que é ou não direito de uma população. Já a moral é uma coisa muito mais interna. É algo que é produzido pelo indivíduo ou pela sociedade em que o indivíduo se encontra. Novamente, a moral não se confunde com o Estado. Tecnicamente, teoricamente, não. Moral seria o conjunto de valores e costumes sociais, políticos e psíquicos criados por um indivíduo ou comunidade. Disse que a moral é reproduzida a partir da consciência humana, ou seja, a consciência de cada um, representada por suas avaliações, julgamentos e outros aspectos psíquicos que compõem a moral humana. A moral nos guia a nos relacionarmos de dada forma para com nossos semelhantes. Ou seja, direito é uma coisa de fora, exterior, que é produzida pelo próprio Estado. A moral é algo mais íntimo, que é criado pelo psicológico, pela psique de um ser humano. E quando eu digo psique, eu quero dizer consciência. Não sou aluno de psicologia, gente, eu curso direito, mas eu leio uma coisa ou outra de psicologia. Tudo bem, agora vamos para outras diferenças. O direito se difere da moral por não necessariamente visar impactar o íntimo pessoal, ou seja, a consciência. O direito não tá muito afim de tipo assim... Ou seja, o direito não tá afim de mudar a sua consciência ou de atingir algo na sua consciência. O direito é algo exterior, que quer organizar a vida em sociedade. Outra diferença. A moral está associada à tradição local de um povo, de uma família. Normalmente, a moral é ensinada dentro dos grupos socioafetivos dos indivíduos. O que são grupos socioafetivos? É todo grupo que você está inserido, em que você tem relações sociais com uma pessoa. Por exemplo, família, amigos, trabalho. E é isso. Uma coisa muito, muito, muito importante. Eu estou falando das diferenças entre direito e moral. Porém, direito e moral também possuem semelhanças. Às vezes, direito e moral se confundem. Ou seja, o que é moral dentro de um certo contexto histórico, futuramente pode ser uma norma jurídica. O direito pode produzir moral e a moral pode produzir direito. Ou seja, uma norma que é própria da moral pode ser uma norma do direito futuramente. O direito pode produzir moral. É uma relação recíproca. Por direito objetivo, entenda o conjunto de normas impostas pelo Estado, de caráter geral, a cuja inobservância os indivíduos podem ser compelidos, punidos, mediante coerção. Ou seja, direito objetivo é tudo aquilo que o Estado impõe como sanção, como algo a ser seguido. É a lei propriamente dita. Esse conjunto de regras jurídicas comportamentais, norma agente, em latim, gera para os indivíduos a faculdade de satisfazer determinadas pretensões. Satisfazer determinadas pretensões. Isso é o que a gente chama de direito subjetivo. Direito subjetivo é opcional. Algo que o indivíduo pode exigir do Estado. Por exemplo, a aposentadoria é um direito subjetivo da pessoa. A pessoa tem a opção de contribuir para o INSS para exigir sua aposentadoria futuramente. É um direito subjetivo. E o conceito de direito subjetivo é o poder que a ordem jurídica confere a alguém de agir e de exigir de outrem determinado comportamento. E esse outro pode ser o Estado, pode ser um semelhante, pode ser uma pessoa jurídica, ou seja, direito subjetivo é a capacidade opcional de você requerer e exigir determinado direito. É, portanto, o meio de satisfazer interesses humanos, e o direito subjetivo deriva do direito objetivo. Um é consequência de outro, outro é causa de um. Então, direito objetivo gera direito subjetivo. Acho que deu para entender, é um conceito bem de boa. Vamos lá. E, gente, dando prosseguimento,
temos as ideias de direito positivo e direito natural. Primeiro de tudo, direito positivo. O direito positivo é todo ordenamento jurídico ou toda a lei que se encontra em vigor em um país. É o direito nacional de um país. Por exemplo, Brasil. A Constituição Federal de 1988 é exemplo de direito positivo. O Código Civil de 2002 é exemplo de direito positivo. É o direito de um país. Agora, de forma complementar, a gente tem a ideia de direito natural. O direito natural, ou justnaturalismo, supõe a existência de um direito universal, estabelecido pela natureza. Ou seja, direito natural é o direito que é próprio do homem. O direito à vida, o direito à liberdade, etc. É o direito pensado a partir da vida em natureza. E puxando um pouco para o lado da história, o justnaturalismo foi uma corrente doutrinária do direito, uma linha de estudo desenvolvida principalmente no século XVII pelos iluministas. Iluministas são filósofos, sociólogos, juristas que repensaram os estudos da sua época, do século XVII. E bom, esse é o conceito de direito positivo e direito natural. É uma coisa mais teórica, mas se você tem interesse, procure alguns livros de direito sobre o assunto, recomendo. Ou até alguns artigos na internet, acho que pode sanar melhor a dúvida. Voltamos à ideia de direito brasileiro. Porém, agora a gente vai falar de direito brasileiro e suas divisões. O direito do nosso país é dividido da seguinte forma: direito público e direito privado. Por que direito público? É o direito que vem do Estado, o direito que é criado e idealizado pelo Estado para ser imposto à população. O direito público é subdividido em direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, previdenciário, ambiental e direito penal. Novamente, são normas criadas pelo Estado e aplicadas pelo poder público. E quando eu digo poder público, entenda governo federal, enfim, é isso. E agora, direito privado. Direito privado é o tipo de direito que ocorre e que é manifestado entre a sociedade, entre os membros de uma sociedade. Por exemplo, o direito que é manifestado entre trabalhador e empregado, o direito que ocorre entre pai e filhos, enfim, é isso. E o direito privado, ele é dividido em direito empresarial, direito civil, direito do consumidor e direito do trabalho. O que importa pra gente é entender o direito civil. Ao longo da aula eu vou retratar melhor o que é o direito civil, o tipo de assunto que ele cobre, onde a gente pode encontrar o direito civil, enfim. E só como curiosidade, eu vou citar a hierarquia das leis. Hoje, no Brasil, existe uma hierarquia. Certas leis têm maior autoridade e maior importância do que outras. A gente enxerga essa hierarquia como se fosse uma espécie de pirâmide, a pirâmide de Kelsen. No topo da pirâmide existe a Constituição, ou seja, a Constituição Federal de 1988 é o que comanda as demais leis. A Constituição comanda o Código Civil, o Código Penal, e por comandar, o que eu quero dizer? A Constituição orienta como esses códigos têm que ser feitos, o que tem que estar escrito nos códigos. É o que a gente chama de constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito penal. Isso é coisa de direito constitucional. O que vocês têm que saber é o seguinte: tanto o Código Civil de 2002 quanto o Código de Processo Civil de 2015, essas duas codificações são inspiradas e projetadas e criadas com base na nossa Constituição. Entendido isso, vamos para o tópico final da aula. Vou falar aqui um pouco sobre direito civil, sobre o conceito de direito civil e alguns exemplos, onde a gente pode encontrar ele. O direito civil, segundo Serpa Lopes, um jurista, é um dos ramos do direito privado destinado a regulamentar as relações de família e as relações patrimoniais que se formam entre os indivíduos encarados como tal. Isto é, os indivíduos quanto membros da sociedade. Ou seja, direito civil
É tudo que organiza, tudo que regulamenta normas e condutas dentro de uma sociedade. Normas comerciais, normas familiares, normas de criação de associações, pessoas jurídicas, de empresas, sociedades, normas que remetem a obrigações familiares. E para exemplificar melhor, eu trouxe aqui algumas situações em que a gente pode encontrar o direito civil. A gente pode encontrar o direito civil na compra e venda de um imóvel imobiliário, na criação de uma pessoa jurídica. E por pessoa jurídica, entenda, empresas, lojas, tudo isso é disciplinado pelo Código Civil. A gente encontra o direito civil no direito de sucessões, ou seja, na hora do testamento familiar, né? Quando um indivíduo ou quando uma pessoa natural vem a falecer, é iniciado um processo de sucessão dos bens que essa pessoa tem, como casas, imóveis, patrimônio, enfim. E o direito civil também é encontrado nas famílias. Sim, para você que não sabia, existem obrigações e direitos entre os membros de uma família. E tudo isso é disciplinado pelo Código Civil. E, moçada, é isso. O nosso curso será sobre direito civil, sobre o Código Civil e como ele é organizado. Eu espero que essa aula tenha sido instrutiva, espero que essa aula tenha sido clara o suficiente para vocês entenderem, mesmo que de forma inicial, o que é o direito civil. Recomendo que vocês não se limitem somente a essa aula. Leiam livros de direito, façam questões de concurso e revisem o máximo que puder o conteúdo dessa aula. Espero que eu tenha sido claro. Novamente, meu nome é Ian, sou aluno do curso de Direito e espero estar com vocês aqui por muito mais tempo. Beleza? Valeu aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem podem mandar nos comentários, eu vou tentar responder na medida do possível. E é isso. Valeu.